Pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai finalizar o PET 3 de História do nono ano. Então aí, as 4 semanas, cada PET possui 4, né? Então a gente vai finalizar a 4ª semana aqui, ó. E ele traz como temática neocolonialismo e imperialismo, ou imperialismo, é quase a mesma coisa. Bom, eu não sei se foi no PET 3 ou no PET 2 que a gente já trabalhou essa temática, né? A gente está trabalhando a Primeira Guerra Mundial, que a gente viu que um dos motivos para ocorrer a Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo, não foi? Aquela questão do império, né, que era como se fossem os países foram personificados, né? Transformar o país como se fosse um imperador, né? E o que eles iriam fazer? Eles iam submeter aqueles países menores a eles, né? Tudo em busca de quê? De uma economia forte e sólida, né? Eles queriam que os países capitalistas, essas grandes potências, principalmente na Europa, ficassem riquíssimos, né? Para eles fazerem o quê? Dar uma boa condição de vida para os seus moradores. E o que eles faziam com os outros países? Se lá já não era tão desenvolvido, eles iam lá pegar as riquezas deles, arrancarem e levar para a Europa, não era assim? Ou seja, é uma relação de exploração, né, que tem até hoje. Bom, lá na temática ele traz colonialismo na África e na Ásia. Então a gente vai perceber qual que era a relação desses países com países localizados na África, na Ásia e também aqui na América, né? Vários países aqui da América foram explorados por grandes potências capitalistas. Né? O que são potências? Aqueles países fortes, né? Que são fortes desde muito tempo, né? Desde a formação dos Estados Nacionais, a gente percebe que alguns países que praticaram, né, o colonialismo, que eram as grandes navegações, o imperialismo, né, o colonialismo, praticamente são os mesmos países, né? Eles sempre estão num patamar muito além do que a maioria dos outros países que estão situados na África, na Ásia e na América, né? Hoje a gente vê um protagonismo da grande potência hoje, que é os Estados Unidos, e ele pratica até hoje esse imperialismo e o neocolonialismo, né? Então, isso que a gente vai ver agora nessa finalização do PET. Bom, a primeira atividade que ele traz para você está lá na página 73, né? Página 73, ele traz uma imagem, tá lá. Observe a imagem e responda as questões. Então tem duas pessoas lá, né? E eles estão como se fosse em uma mesa, né? Almoçando ou jantando. Tem duas pessoas que estão cortando, como se fosse cortando um globo, como se fosse uma alimentação, uma refeição, né? Então o que quer dizer isso? Eles estão partindo a comida, né? Ou partilhando, porque você vai ver no seu livro didático, às vezes está lá partilha da África e da Ásia. Então vamos utilizar esse conceito, partilha, né? De partir mesmo, né? Aí ele traz no item 1 lá, né, na primeira perguntinha, ele traz quais os grupos estão representados na imagem. Percebe que todas as atividades eles perguntam sobre os grupos sociais e toda vez eu peço para você fazer o quê? Olhar a vestimenta dele, que é dali que você vai encontrar a resposta, né? Claro que com uma leitura sobre a temática. Se a gente estamos estudando neocolonialismo e imperialismo, então, que os grupos sociais, esses grupos sociais que estão representados aí, são as pessoas que estão partilhando, né, a refeição ou o mundo ali, né? Então, o que eu coloquei como resposta? Colonizadores por conta de quem? Do neocolonialismo e imperialismo. Eles são os mesmos? Os dois, eu poderia colocar só colonizador? Pode. Eu poderia colocar só imperialista? Também pode. Então, eu coloquei os dois porque veio os dois aqui, é bom colocar os dois para você já entender. Então, qualquer uma das duas alternativas que você colocar, tá ok. Se você colocar um, se você quiser colocar os dois, eu prefiro colocar os dois, porque toda vez que a gente vai explicar essa matéria, a gente fala neocolonialismo ou imperialismo, né? Então, eu coloquei os dois conceitos aí. Bom, então vamos lá para o item 2, né? Já está na outra página. Ele traz
que eles estão fazendo e o que isso representa no contexto do neocolonialismo do século XIX. Tá vendo? Tá vendo que já traz o conceito de neocolonialismo? O que eles estão fazendo? Partilhando, né? É essa mesma questão? Deixa eu ver aqui. É essa mesmo. Porque eles não põem a ver. O que eles estão fazendo? Coloquei lá, partilhando ou colonizando, porque, né? Ou colonizando os países menos desenvolvidos. Lembra? O que é imperialismo? Entrar no país, né? E dominar ele, né? E que tipo de domínio? Um domínio mais econômico. Pegar todas as riquezas e levar para a Europa. Ah, eles chegam lá e tomam. Não, eles tentam um acordo, né? Porque esse momento da história, esse modelo de vida, né? O modo de vida, né? O capitalismo. Então, o que o capitalismo pretende? Não um projeto político que a gente viu que era da burguesia. Então, como que eles vão influenciar? Como que eles vão entrar? Porque o país pode ser que ele não aceita, não é? O que vai ocorrer? A maioria dos países são capitalistas. Então, dentro do Brasil, por exemplo, vamos jogar o Brasil. Tem os burgueses. Quem são os burgueses? Aquelas pessoas ricas, não é? O burguês nacional. E também, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem um burguês estadunidense, né? Que é dos Estados Unidos. Então, o que ele vai fazer? Esse aqui está ganhando muito dinheiro, porém, o que ocorre? Ele vai se submeter a isso, ao gringo, né? Então, o trabalhador, né, igual nós, é complicado. Por quê? Porque a gente fica refém desse burguês, e esse burguês fica refém desse. Por isso que a gente paga pesados impostos e ganha pouco. Por quê? Porque a partilha das riquezas do país praticamente fica para o burguês nacional e para o burguês gringo. Então essa é uma das motivações que a gente é tão explorado no nosso país. Porque o burguês nacional já explora a gente, e o burguês gringo explora eles, então vem uma escadinha, nós estamos lá na base. Por isso que o problema do nosso país é esse, e vários outros países. Então essa é a relação do imperialismo. Não é que ele domina, ele tem um domínio de influência econômica. E tudo no país, na sociedade, as coisas são direcionadas para quem? A economia, que vai determinar como o ser humano vive, não é? Então a economia é uma das coisas mais importantes que tem no país, é o grande pilar, que é ela que vai comandar, ela que vai mostrar como os demais vão viver, tanto aquele que é privilegiado quanto aquele que não é privilegiado. Privilegiado é o rico, o explorador, e o não privilegiado é o trabalhador, né? Que trabalha a vida inteira para quê? Para sustentar essa estrutura econômica chamada capitalismo, né? Então o burguês vai pilotar, né, esse modo de vida, né? Ele que vai conduzir esse modo de vida para a gente viver da forma que a gente vive hoje. Então tá lá, partilhando, né? Voltando à questão, o que ele está fazendo? Partilhando, né? Dividindo entre os dois, partilhando ou colonizando. O que é colonizar? Transformar aquele país em uma colônia, uma zona de influência dele, né? Opa, as suas riquezas tem que fazer acordo comigo, essa relação aqui. E o trabalhador vai ser explorado, né? Vai ter um salário baixo, né? Que se ele tiver um salário alto, é menos lucro para esse. Se é menos lucro para esse, vai ser menos lucro para esse. É quase que uma aliança entre os dois para fazer o quê? Para ficar seguindo uma vida bacana e privilegiada, né? Enquanto isso, o trabalhador vai sofrendo aí com o trabalho duro, sem ganhar bens materiais consideráveis, né? Letra C. Como o planeta Terra está representado na imagem, poderia ficar só uma questão, essas duas, né? Mas já que ele quer fazer, vamos lá. Como uma refeição, não é? Então, como se fosse alimentando, aí eu coloquei simbolizando o abastecimento de suas economias, né? Como se fosse comendo a economia, né? Por isso que ele colocou lá o desenho aí da imagem aí. De que forma essa imagem se relaciona com o imperialismo? O que é o imperialismo? Não é dominar o país? Então o que eu coloquei? A relação e as ações promovidas pelas potências capitalistas em adquirir lucro nesses países, através de um conjunto de ideias, medidas e mecanismos para adquirir riqueza.
Ah, então o país está lá só por conta de bens materiais? Justamente, burguês gosta de quê? Lucro. A gente viu isso na Idade Média, viu lá na Idade Moderna, e agora vai ver nessa aqui. Então, por isso que a gente sempre fala, quando você for procurar entender história, você tem que entender primeiramente qual é o modo de produção daquele período. Aqui é o quê? Capitalismo e socialismo, né? Porque a gente já está no contemporâneo. Lá na Idade Moderna não era capitalismo, lá na Idade Feudal, na Idade Média não era aquele modo de produção feudal, e lá antes era o modelo asiático, que era escravagista, né? Que era muito escravo. Então a gente entendeu esses modos, dividiu a história lá, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, né? Tá lá, Idade Antiga, depois Idade Média, depois Idade Moderna e depois Idade Contemporânea, que é que nós estamos estudando. Você entendeu o modo de vida da população, o modo de produção? O que é o modo de produção? Aquilo que está colado com a economia, não é ela que determina a economia. Por isso que eu falo para vocês sempre estar prestando atenção nisso. Esquece um pouco de dado e vamos focar nisso, porque é aqui que a gente vai ver o quê? As mudanças e permanência através de luta contra essas ações aqui, né? Um processo de independência, revolução, guerra. Aí a gente vai chegar onde a gente está agora e entender o porquê que a vida é assim, não é? Bom, então vamos lá para a questão número 2. O mapa abaixo representa o colonialismo europeu na África. Analise-o e logo em seguida responda as questões. Então ele traz aí, né, os colonizadores da África. Então a partilha da África, vendo que partiu entre os países ali, ó, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal e o independente, que não tem dono, vamos pôr assim. Então você pode perceber que a maioria dos países, aliás, todos os países ali são países europeus. São países ricos? São países ricos. Então o que eles estão fazendo? Ir lá na África para praticar o quê? O imperialismo ou o neocolonialismo. Então lá na letra A, qual o interesse dos europeus no continente africano? Qual que é os interesses? Eles querem basicamente o quê? Matérias-primas. O que é matérias-primas? Aquela matéria que vem da natureza, matéria primeira. Esses países entraram, né, desenvolveram a Revolução Industrial, né, iniciando com a Inglaterra. Então o que eles foram fazendo? Na indústria produz-se muito mais rápido, né? É rápido a produção das coisas, não é? Então o que vai fazer? Eles vão produzir tanto que vai chegar um certo momento que eles não vão ter essas matérias-primas. Então o que eles vão ter que fazer? Em outros países que não foram industrializados ainda, estão atrasados, e pegar os deles. Opa, vou pegar o seu e vou levar para mim. Então o que eu quero no seu país? Então esses países, essas potências, eles querem matérias-primas, mercado consumidor. O que é mercado consumidor? Eu vou lá no seu país, eu vou produzir e vou vender para você. Ah, mas você vai usar os meus negócios para vender para mim? Sim, bem mais caro. Vou vender para você para ganhar dinheiro em cima de você. Então tá lá, o mercado consumidor são as pessoas que compram, os consumidores, né? E mão de obra barata. Por quê? Você pode ver que muitas pessoas vão para a Europa para fazer o quê? Para ganhar dinheiro, né? Ah, vão lá para a Europa trabalhar lá, depois um tempo eu volto. E lá quando eles vão lá, eles vão fazer que tipo de serviço? O tipo de serviço que os europeus não querem fazer, né? E eles vão pagar barato, né? Então é muito melhor ele produzir aqui no Brasil um determinado produto que ele vai pagar pouco. Olha lá a relação, ó. O burguês vai chegar o quê? Investir no país, né? O burguês aqui vai controlar, que ele vai fazer o quê? Explorar o trabalhador. Então essa é a relação. Eu costumo brincar sempre com os meus alunos, para eles entenderem isso aqui. Ah, professor, porque sempre você vê essa pergunta em vários outros negócios. Então toda vez que você lembrar de imperialismo, qual que era o objetivo? Lembra da seguinte coisa, 3M. Como assim? Ó, M de matéria-prima, M de mercado consumidor e M de mão de obra barata. Então, eu sempre falei isso porque para tentar facilitar a sua vida. Então, busquei sempre iniciar com M, matérias-primas, mercado consumidor e mão de obra barata. E a gente vai ver que é através disso aqui que vai também ocasionar o quê? A Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial ocasionou por conta disso, agora também vai ser por conta disso, né? Por isso que as guerras estavam quase bem próximas uma da outra, né?
Questão letra B. Qual país... Gente, está muito calor, então estou tomando água porque está calor demais, está quase 39 graus aqui. Qual país dominou o maior número de regiões? Qual foi o que ficou com a menor parte? Isso aqui é uma pergunta meio difícil da gente entender ela por conta de que se você pega lá e pede região, né? Se a gente pegar, a gente tem que contar no dedo aqui. Então, eu contando aqui, pelas minhas contas, deu 16 regiões para a França e uma para a Bélgica. Então, eu entendi que ele falou região, ele falou por metros, né? Por quilômetros, maior parte. Então, como ele fala região, o que eu entendo, vamos supor, tem Uberlândia, tem Araguari, Uberlândia é maior que Araguari, mas são dois locais diferentes. Então, eu coloquei 16 na França e na Bélgica 1. Que é essa que é a influência, essa quantidade que eu fiz, essa conta. Se você colocou 2, depois outra situação, você me manda, às vezes a gente conversa, a gente bate um papo aí para ver se realmente você está correto. Nas minhas contas, eu entendi que era dessa forma aqui. Então, eu coloquei na França, né, com a maior parte, e depois a Bélgica ali com uma. Letra C. Por qual motivo os europeus se sentiam no direito de dividir o continente africano entre eles? Qual que era o motivo? O que fazia eles pensar dessa forma, né? Então, letra C eu coloquei lá, por se acharem superiores e como justificativa, porque por se acharem superiores, errado, né? Por se acharem superiores. E como justificativa, utilizava a teoria de Darwin, a teoria da evolução. Eles achavam que os europeus estavam, né, superiores aos demais, alegando que eles tinham uma missão civilizadora. Como assim? Olha, eu vou entrar no seu país, eu vou pegar as matérias-primas para mim, você vai comprar os meus produtos e eu vou pagar um salário baixo para você. Para quê? Não, porque eu estou te ensinando. Você tem que me pagar praticamente, entre aspas, né? Então você tem que me agradecer porque eu estou fazendo isso para levar a civilização para vocês. Vocês não sabem viver. Então eu vou mostrar para vocês como viver através de quê? Mostrando na prática aí, né, essa função do imperialismo. Se um dia você ficar rico, você também pode fazer isso daí, né? Porque já que é uma missão civilizadora, né? Ser civilizado para o europeu, nesse momento, é o quê? Você entrar num país de pessoas menos desenvolvidas, roubar, explorar e depois ficar rico. Para eles, a civilização era essa, né? Então, eles vão desenvolver uma teoria da evolução e falar assim, vocês é menos evoluído do que eu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar vocês a serem civilizados. De que forma? Te roubando, te humilhando, pegando todas as riquezas e ficando rico, né? Ainda falando que você não é civilizado. Está cometendo um bullying ainda, né? Bom, letra D. Qual foi a reação dos povos africanos frente ao colonialismo europeu? Qual foi a reação dos povos? Normalmente as pessoas pensam, não, mas o povo não fez nada. Na verdade eles tentam. Mas quando eles vão para lá, atrás dessas coisas aqui, ou eles vão por meio de uma aliança, né, na base da conversa, se não surtiu muito efeito, o que eles vão fazer? Eles vão inventar algum tipo de corrupção, falar que o país está não sei o quê, então eles vão entrar lá com os militares e fazer o quê? Tirar o governador local, né, o presidente, colocar um que queiram esse mecanismo, essa ferramenta de exploração. Eles falam, não, mas esse povo aí está querendo virar socialista, esse povo é isso, não sei o quê. Eles inventam milhões de coisas para falar o quê? Para falar mal daquele político que às vezes estão fazendo até coisas boas para o país, mas eles vão tentar, através do meio da mídia, falar, rede social, fake news, que a gente viu bastante, né? Para tentar dominar esse local. Então, eles não vão sossegar enquanto fazer o quê? Não conseguir o que eles querem, né? Que é o quê? A zona de influência imperialista. Eu vou entrar no seu país, vou falar que você está muito corrupto, eu vou te ajudar, mas na verdade ele vai lá para quê? Em busca de bens materiais, né? Que são esses 3 M's aí. Então, eu coloquei lá resistência,
e luta por independência. O país não vai ficar calado, não vai ficar, né? A gente percebe o que está acontecendo aqui no Brasil, acontecendo na Venezuela, acontecendo em vários locais ultimamente, o quê? Os Estados Unidos tentar, pela sua influência, o quê? Invadir esses países, né? A gente viu lá no Oriente Médio, a gente vê aqui na América, por quê? Porque ele quer riqueza daquele país, né? E o povo vai aceitar passivamente? Não, mas é muito difícil você lutar contra esse tipo de pessoa, né? Que através da mídia, eles vão tentar manipular a mente daquela sociedade ali contra um governante, seja ele bom, seja ruim. O que o gringo, o norte-americano quer é o quê? Essa relação. Eu vou fazer uma aliança com os ricos daí para quê? Para explorar o trabalhador. Porque assim eu vou fazer o quê se eu tivesse influência? Mão de obra barata. Quando você tem uma mão de obra barata, a tendência é que a pessoa não tem boas condições de vida, né? Porque a pessoa, para ter boa condição de vida, tem que ter o quê? Um bom trabalho e ganhar um bom dinheiro, né? Senão, o que vai acontecer? Ele vai viver em situações precárias, né? Passar fome, passar necessidade e outros, né? Bom, estamos lá na última questão, né? Essa atividade é bem curtinha, bem legal de fazer. Ele traz: leia o conceito de darwinismo social e responda a questão abaixo. Essa questão aqui é de compreensão de texto. Lembra? Mais uma vez, eu vou te reforçar. O que é uma questão de compreensão de texto? Você vai retirar essa atividade, vai retirar as palavrinhas, né? E jogar na resposta. Então vamos lá. Darwinismo social é o nome moderno dado a várias teorias da sociedade que surgiram no Reino Unido, América do Norte e Europa Ocidental na década de 1870. Então, isso já é a questão. Trata-se de uma tentativa de aplicar o darwinismo nas sociedades humanas. Descreve o uso dos conceitos de luta pela existência e sobrevivência dos mais aptos para justificar a justificativa deles, para justificar políticas que não fazem distinção entre aqueles capazes de sustentar a si e aqueles incapazes de se sustentar. Esse conceito motivou as ideias de eugenia, racismo, imperialismo, fascismo, nazismo e na luta entre grupos e etnias nacionais. Ele trouxe lá, né? Aí ele traz só a letra A e ele coloca: o que é darwinismo social? De que maneira ela foi usada para fortalecer o colonialismo europeu na África? Então eu fui lá e retirei as palavrinhas mágicas, né, do texto que ele está. Porque ela, o que é darwinismo social? Desde que está no texto, ó, é o nome no inicinho. Ó, é o nome dado a várias teorias da sociedade que surgiram no Reino Unido, América do Norte e Europa na década de 1870. Aí a segunda perguntinha lá, né? De que maneira ele foi usado para fortalecer o colonialismo? Justificar políticas que não fazem, eu não terminei de colocar aqui, ó, mas eu grifei aqui, ó, que não fazem distinção entre aqueles entre aqueles capazes, vai complementando aí, ó, aqueles capazes de sustentar a si e aqueles incapazes. E aqueles incapazes de se sustentar. Então tá aí, ó. A última questão é essa. Toda uma questão de compreensão de texto que você não precisava olhar somente no teste. Olha lá. É o nome dado às várias teorias da sociedade que surgiram no Reino Unido, América do Norte e Europa na década de 1870. E qual a segunda, né? Justificar políticas que não fazem distinção entre aqueles capazes de sustentar a si e aqueles incapazes de se sustentar. Então, essa é a questão.
né? Se você quiser colocar até o final lá, ó, esse conceito motivou ideias de eugenia, racismo, imperialismo. Se você quiser colocar ela inteira, pode colocar. É praticamente copiar todo o textinho que está lá dentro das linhas aí do seu PET. Belezinha? Pessoal, então aqui a gente encerra aí, né, o PET 3. Semana que vem eu já vou gravar a videoaula do PET 4 da primeira semana para a gente estar caminhando aí, né, com os PETs, porque a gente vai ter uma provinha de diagnóstico, né, então você vai ter que entender esses conteúdos aí, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Abraço.